A paz do Senhor, devotinhos, estamos aqui mais uma vez com uma novidade para o canal do Devocast, o nosso primeiro podcast. E para iniciar com chave de ouro, o nosso tema de hoje é fruto do Espírito. Bom, para começar nosso tema, que está em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Bom, nós temos que ter em mente que o fruto do Espírito são virtudes produzidas pelo Espírito Santo para aqueles que têm uma nova vida no Pai. Antes da gente introduzir o nosso tema no fruto do Espírito, eu quero trazer para vocês também um pouco sobre a obra da carne, que fala em Gálatas 5, do 19 ao 21, que diz assim: As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, o excesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Bom, quando Paulo se refere a obras e a fruto do Espírito, ele quer dizer sobre resultados. Paulo, ele traz duas listas para a gente. A lista de fruto do Espírito, e a lista de obras da carne, em que as duas trazem resultados, na qual se você segue os fruto do Espírito, o que o Espírito Santo te revela, o que se você segue o seu Espírito, você tem como resultado a alegria, você tem como resultado a paz, a paciência. Porém, se você segue a carne, aquilo que o mal planta em você, você automaticamente vai ter em você a imoralidade sexual, a impureza. Essas coisas são resultados de cada uma dessas listas. E nós temos que ter em mente que os nossos hábitos revelam a nossa habitação. E é através dos nossos hábitos, dos nossos costumes, das nossas práticas, que eu posso julgar quem você é. Mateus 12, 34 já diz: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Bom, o que está por trás desse capítulo, o que está por trás dessa passagem, é a nossa intensa batalha contra o espírito e contra a carne. Em Gálatas 5,17, já vem nos dizer: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer, e o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não devem fazer o que vocês querem. Bom, isso já está totalmente explícito, né? Já está literalmente dito. Tudo que aquilo que a carne faz, o não convém ao espírito, não agrada ao espírito. Então, eles dois são inimigos. E se você está agradando a carne, você automaticamente não agrada o espírito. Quando o profeta ele fala sobre fruto do espírito, ele fala no singular, ao invés do plural, frutos do espírito. Porque quando ele se refere ao fruto, ele se refere a um conjunto de virtudes, na quais todas elas estão ligadas entre si e que forma uma só. É como se fosse uma fruta mesmo, que tem vários gomos e todas elas unidas formam uma só. A gente tem que ter em mente também que a base do fruto do Espírito é o amor. Ou seja, a bondade, a paz, a paciência, todas elas estão ligadas ao amor. E o amor, se nós não tivermos amor, nós não temos nenhum dos nossos frutos. Assim como diz em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E também diz em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Outro fruto do Espírito é a alegria. A alegria, ela é uma consequência do amor. Não é porque nós somos alegres que nós vamos deixar de ter aflições, nós vamos deixar de ter angústias. Não, pelo contrário, nós teremos, mas ainda assim nós estaremos alegres em Cristo. Assim como diz em 2 Coríntios 6,10,
entristecidos, mas sempre alegres. Outro fruto do Espírito é a paz. A paz, assim como a alegria e todos os outros também, é um resultado do amor. O Pai nos dá a paz e deixa o nosso coração sereno. E assim como diz em Romanos 5:1, é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente por aqueles que são justificados mediante da fé. Falando em fé, a fé é aquilo que nos faz ter lealdade com o Pai, para com Deus, aquilo que nos faz confiar nele. A longanimidade ou a paciência. A mesma é firmada na confiança que temos em Deus. É um pouco parecida com a fé, mas tem um pouco de diferença. Temos a benignidade, em que somos convocados pelo Pai para demonstrar a nossa bondade, a nossa gratidão, podemos dizer assim, eu não sei. Mas é um exemplo que temos de benignidade é Jesus. No seu evangelho todo, no seu ministério todo, Jesus foi bom para com os pecadores. Ele fez inúmeros milagres e foi benigno, entendeu? E a bondade, ela nos leva a rejeitar aquilo que é mal, aquilo que é perverso. Temos a mansidão, que é o contrário da agressividade, é o contrário da violência. E devemos ser gentios uns com os outros. Isso nos leva a ser imitadores de Cristo. E o domínio próprio, ou também, em outras versões da Bíblia, fala a temperança, que é a capacidade que nós temos de controlar a nossa carne, de controlar a nós mesmos. Bom, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que a primeira coisa que nós devemos fazer é aprender isso aqui. Os frutos do Espírito na vida de um cristão é a coisa mais importante que se faz. É claro que você, uma pessoa falar em línguas, sim, ela pode ser cheia, mas a primeira coisa que a faz ser cheia é ela ter todos os frutos do Espírito, ela exalar os frutos do Espírito. É assim como aquele louvor da Gabriela Rocha, enche-me até transbordar. Nesse momento você está pedindo ao Pai para que Ele te encha, para que Ele te transborde com o Espírito Santo dele, com o fruto do Espírito Santo dele. E através de você sozinho, você não consegue esses frutos, o fruto do Espírito Santo, mas através do Pai, Ele te dá o fruto do Espírito. Bom, e que com essa palavra vocês possam refletir e olhar para a vida de vocês. E se vocês não enxergarem o fruto do Espírito Santo nela, é porque vocês não estão com as suas raízes firmadas no Calvário. E se esse for o seu caso, peça ao Pai, ora, e que Ele vai sim enviar por meio do Espírito Santo o fruto do Espírito. Que vocês possam ser cheios e possam ser transformados e revigorados com a graça que o Pai nos permite ter. Que você tenha gostado desse vídeo, que curte nosso vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo podcast. Take rest, 'cause the living God is living in my chest.